Isaías 6, 1-8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. O que é que deve acontecer quando estamos na presença do Senhor? Quando, por exemplo, nos reunimos como igreja e estamos na presença de Deus. O que deve acontecer é que nós devemos ver ao Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu ao Senhor. E ao ver o Senhor, nós devemos ser confortados. O rei Uzias tinha morrido. A maior parte do tempo, o rei Uzias foi fiel ao Senhor, mas o seu orgulho levou-o a querer oferecer sacrifícios no templo. Ficou leproso nos últimos 11 anos da sua vida. O rei Uzias falhou, morreu, o trono ficou vazio. Mas há um outro trono, um outro rei que não falha. Foi isso que Isaías viu. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Quando estamos na presença do Senhor, quando a igreja se reúne, temos de ver o Senhor. Temos de ver o Senhor Jesus. O foco não deve ser o pregador, nem outra pessoa qualquer, mas apenas o Senhor Jesus Cristo. E quando vemos o Senhor como Isaías viu no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Quando nós vemos o Senhor, somos encorajados, pois vemos o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E sabemos que o Senhor está no seu trono e tem tudo debaixo do seu controlo. Mas quando estamos na presença do Senhor, quando estamos reunidos na igreja, nós, além de sermos confortados, devemos ser convencidos. Convencidos do pecado. Os serafins estavam acima dele, do Senhor, cada um tinha 6 asas. 2 cobriam os seus rostos, 2 cobriam os seus pés, 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus é santo. É tão santo que os anjos não podem olhar para ele e, por isso, com 2 das suas asas cobriam os seus rostos. Deus é tão santo que os pés dos anjos não são dignos de pisar o solo onde está o Senhor e, por isso, com outras 2 asas eles cobriam os pés. E só com 2 asas eles voavam, podemos dizer que é o serviço. A ênfase está na adoração, nestas 4 asas que cobriam os rostos e cobriam os pés. E o céu é um lugar onde os anjos clamam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu é um lugar de barulho, de adoração, de louvor. É um lugar onde nós vemos Deus, que é santo. Deus é santo, Deus o Pai é santo, Deus o Filho é santo, Deus o Espírito Santo é santo. E tudo treme na presença de Deus. Como em Atos, quando a igreja orou e se moveu o lugar onde eles estavam, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. E foi neste ambiente que Isaías foi convencido do seu pecado. E ele confessa o seu pecado e diz: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías entendeu que era um homem impuro, que habitava no meio de um povo impuro. Como é que ele entendeu isso?
porque os seus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sempre que estamos na presença de Deus, sempre que a Igreja se reúne, o Espírito Santo quer tocar numa área específica da nossa vida que necessita de ser mudada. No caso de Isaías foi a sua língua. Estar na presença de Deus não é um lugar, muitas vezes, para nos sentirmos confortáveis, pois Deus quer convencer-nos do nosso pecado. Isaías entendeu que Deus era santo. Ele não era como Deus. E quando confessamos o nosso pecado, quando dizemos o mesmo que Deus diz sobre um determinado assunto, se confessarmos, Ele é fiel para perdoar. Se pedirmos ajuda, Ele vai nos ajudar. Isaías disse: ai de mim, pois esta é a primeira reação quando somos confrontados com o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus santo e tremendo. Mas quando vamos à presença de Deus, quando estamos na presença de Deus, nós devemos também ser purificados. Deus, através dos serafins, que voou até Isaías, trouxe pureza para o lugar onde estava impuro, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz e com ela tocou a minha boca, a boca que era o lugar dos lábios impuros. Se Deus não nos purificar, não podemos ser usados por Ele. Não podemos ouvir a sua voz. Mas Deus, quando estamos na sua presença e confessamos o nosso pecado, Ele purifica o nosso pecado. Para Deus usar alguém, essa pessoa tem que ser quebrada. Não podemos ser uma bênção para outros, ser instrumentos nas mãos de Deus, se não virmos a nós próprios como realmente somos. Se não virmos o Senhor, estamos autoconvencidos da nossa justiça. Julgamos os outros e com muita facilidade olhamos para os outros de cima para baixo. Mas quando temos o encontro com o Senhor, o Espírito Santo nos transforma para nós sermos dóceis para os outros. Quando vemos o Senhor, vemo-nos a nós próprios, confessamos o nosso pecado e somos purificados. Então, depois disto, Isaías ouviu a voz do Senhor. É só depois disto que nós ficamos em condições de ouvir Deus falar connosco, de entender qual é a preocupação de Deus. Que Deus está preocupado com os perdidos, a quem Ele quer nos enviar. Só depois de ser limpo, Isaías estava em condições de ouvir a voz de Deus. E aquilo que Deus falou com Isaías foi: a quem enviarei, quem há de ir por nós. Isaías entendeu que devia ir e anunciar aos outros de lábios impuros que Deus queria purificá-los. E por isso ele disse: eis-me aqui. Ele estava pronto. Envia-me a mim. Isaías era um profeta, mas ele teve de ter esta experiência de ver ao Senhor. E estar na presença de Deus, sozinhos, ou quando nos reunimos como igreja, o objetivo é vermos o Senhor. E ao vermos o Senhor, nós somos confortados, mas também somos convencidos do nosso pecado. E somos purificados para podermos cumprir o propósito para o qual Deus nos criou. Podemos ir para onde Ele nos quer enviar.